Cara, a taxa de natalidade no Brasil cai pelo 4º ano consecutivo. Os dados são do IBGE, referentes a 2022. A maior queda foi registrada na região Nordeste. E houve um aumento da maternidade entre mulheres de 30 a 39 anos. Essa queda, que não é só no Brasil, né, é global. Inclusive, eu estava lendo numa reportagem que no Japão, olha só, no Japão já se vende mais fralda geriátrica. Não é homenagem a gente, é para os velhinhos, mais fralda geriátrica do que para bebês. Tem fábricas de fralda para bebê que estão parando a produção. Cara, assim, eu não imaginava ver isso tão cedo no Brasil, né? Porque a gente vê que essas curvas são inversamente proporcionais aí em relação ao desenvolvimento dos países, né? A taxa de natalidade. E o dado interessante também é esse aumento da taxa de natalidade para as mães, né? Acima de 30 anos, que em tese enxerga-se aí com um casamento e uma vida planejada, né? Acho que a gente tem que. Não dá para falar sobre esse assunto, né? Sobre a queda na taxa de natalidade de forma quase que global, sem falar, sem colocar o dedo na ferida do que é o sistema que a gente vive, né? Sistema capitalista, que na verdade é desenhado para espremer as pessoas e depois cuspi-las, né? O envelhecimento da população também, a diminuição da produtividade, custo de vida cada vez mais alto, é caríssimo ter um filho, né? A gente tem que levar em consideração que o custo de vida aumenta, né? A partir dos anos 80 ali com não tem nome isso, né? Neoliberalismo, cara, que é assim como a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades produtivas, a gente vai também concentrando a renda, né? Então, a gente consegue evoluir por um lado e, por outro lado, a gente não consegue distribuir essa evolução, né? Essa produção de riqueza nova, né? Vai cada vez ficando mais na mão de poucas pessoas e aí eu consigo entender perfeitamente as pessoas pensarem 1000 vezes antes de ter um filho hoje em dia, né? Pensarem muito mais do que pensariam antigamente. O filho demanda muito mais recursos, né? Para você dar uma boa criação para uma criança. Exige muito mais, são mais coisas envolvidas. Desde estudo, né? Equipamentos, tudo que você tem que colocar na conta. Né? O mundo mudou, não é só grana, cara. Eu acho também, eu queria que o Márcio fosse um pouco por essa linha. A questão emocional, psicológica. A nossa geração é uma geração talvez um pouco mais danificada, né? E as que estão chegando também, né? Por todo a gente sofre um desgaste emocional, psicológico muito maior. Além de ter que correr mais atrás da grana e, né, e ser bem sucedido, você não tem só que ser hoje em dia, você tem que parecer também. Qual família hoje? Pô, eu mesmo, a minha família, eu não teria a menor condição. Mesmo que eu tivesse muita grana, eu não teria a menor condição de criar 4, 5, 6 filhos. Imagina, 6 filhos segurando o tablet, cara, aprendendo um monte de coisa, vem no canal do YouTube, cara. É uma soma de vários fatores, né? Tanto desenvolvimento que o Vini trouxe, a questão capital aí do Cadu, que o Diego trouxe um mundo, né, diferente. Mas eu gostaria de também trazer o retrato da família comum, mudou, né, nesses últimos 20, 30 anos, né? Antes a mulher, talvez nossas mães, mas principalmente nossos avós, a mulher era que ficava em casa para cuidar dos filhos. Hoje não existe mais isso, ou diminuiu bastante, né? A mulher sai para o mercado de trabalho, ela luta, ela tem todos esses direitos conquistados, o poder que ela tem que se igualou ao homem. Então hoje não existe mais esse tempo livre dedicado para ter 2, 3, 5 filhos como tinha antigamente. E assim, cara, qual o problema disso, né? Qual o problema da diminuição da taxa de natalidade? O problema é que a gente vive num mundo que necessita cada vez mais produtividade. Ou seja, nós, como coletivo, nós somos força de trabalho, né? E hoje as pessoas vivem mais, né? Então, o custo público com os idosos é cada vez mais alto, é cada vez mais oneroso para o Estado. Então, você precisa de cada vez mais jovens, né, trabalhando para manter essa roda girando, o que é bem difícil. E, além disso, aí você começa a distinguir por países, né?
alguns países, principalmente na Europa, têm uma rede de proteção social mais solidificada, né, mais ajustada para esse fenômeno, né, para acolher esses idosos, né, um sistema de saúde público, por exemplo, e tal. Outros países não têm. E aí eu também, o Japão também, eu vi uma matéria um tempo atrás de que alguns idosos estavam, como não sei se vocês viram, cometendo pequenos delitos para ir para a cadeia, porque eles não tinham condição de se sustentar, de ter um lugar para morar, de comer. Então eles iam para a cadeia para ter refeição e um abrigo, cara. Olha que loucura.